Bora lá então para mais um vídeo de recomendações de animes da temporada. E vocês já sabem como funciona. Primeiro a gente vai falar das continuações que vão ter de animes já existentes e depois a gente começa com os animes novos. Então de começo eu já vou falar para vocês que os animes da temporada anterior que vão continuar nessa temporada vão ser Annie Shirley, Witch Watch e ao que parece Summer Pockets, mas ainda não tem nenhuma confirmação, mas eu acredito sim que eles vão continuar a história. Agora vamos para os animes que vão ter alguma continuação nessa temporada. Eu vou começar falando de Dandadan, que conta a história da Momo Ayase, que é uma estudante do ensino médio que acredita que espíritos são reais. Ela tem um amigo chamado Okarun, que é apaixonado por alienígenas e fenômenos inexplicáveis, e aí eles tentam provar um ao outro que as crenças deles são reais, o que acaba levando eles a uma aventura sobrenatural onde eles têm que se unir para tentar acabar com essas forças malignas. Kanojo Kareshimasu também tá voltando. O nosso grandioso e ilustre Kazuma está voltando nessa temporada com as nossas namoradas de aluguel. E bom, quem já conhece Kanojo já tá ligado como é que é, né? É um fracassado que a garota termina com ele. E aí, pra ele se sentir menos pior do que ele já é, ele contrata uma namorada de aluguel. E a história vai se desenrolando com os dois a partir daí e tenta se desenvolver um romance entre eles. Eu comentei algumas vezes aqui como eu odeio esse protagonista, mas tá aí, né? Enquanto a Mizuhara levar o anime nas costas, eu ainda vou estar assistindo. Kakao no Inazuki também tá voltando nessa temporada, e conta a história do Nagi Umino, é um estudante que foi trocado quando ele nasceu, e agora por conta de uma reviravolta que aconteceu, ele tá comprometido com a Erika Amano, que é justamente a filha do casal que adotou ele. E aí agora vai contando a história desse casal ao mesmo tempo que eles tentam lidar com um triângulo amoroso. E o Fukashi no Uta também tá voltando nessa temporada, que é basicamente sobre o garoto que sofre insônia, e ele conhece uma vampira que vai tentando ajudar ele a curar essa insônia que ele tem. Sono Bisque Doll também tá voltando nessa temporada, que é um anime da cosplayer, né, que acaba conhecendo um garoto que faz roupas pra bonecas, e aí vai se desenvolvendo esse romance entre eles ao mesmo tempo que eles vão se conhecendo melhor. E é claro, também não vou deixar de citar sobre o GOAT dessa temporada, que vai ser Bunny Girl. Ele vai estar partindo das histórias do filme, né? Não vai ser da primeira temporada, até porque os filmes são canônicos. Mas pra quem não conhece, basicamente conta a história do Sakuta, que acaba conhecendo a Mai, que é basicamente uma atriz em ascensão, só que ela acaba sendo esquecida. E aí, curiosamente, dentro desse mundo vai acontecendo fenômenos sobrenaturais, e aí cabe ao Sakuta tentar resolver esses problemas junto a outras adolescentes. Agora vamos partir pros animes novos. Eu vou começar com Cat Eye, que é um anime de ação e aventura com elementos de suspense, que basicamente vai acompanhando as aventuras de três irmãs que roubam obras de arte. E aí, paralela a isso, elas buscam vingança pelo pai delas contra um grupo de criminosos. O único problema é que uma das irmãs tá de rolo com um dos policiais. Então aí vai tentando se desenvolver essa dupla personalidade desse casal aí, ao mesmo tempo que eles têm que lidar com os problemas dele. Temos também Onmyo Kaiten Reverse, que conta a história do Takeru, que é um delinquente que acaba se encontrando em um mundo paralelo depois de um acidente. E aí, nesse universo, ele acaba encontrando uma garota que sempre aparece nos sonhos dele. E aí, então, o Takeru, ele descobre que ele consegue viajar no tempo. E aí que ele decide treinar para se tornar um Onmyoji, que é meio que um mago que utiliza de artes místicas. E tudo isso serve para tentar salvar essa garota que aparece nos sonhos dele e acabar mudando esse futuro que foi projetado para ele. Até porque quando ele viaja para esse mundo paralelo, ambos são mortos por conta de um monstro. E é por isso que ele consegue voltar no tempo e aí tentar mudar essa trajetória. Temos também Buzani Hanatabawo, que gira em torno da Hanahata, que é uma adolescente que ela não se sente confiante com a sua aparência, e apesar dela sempre sonhar com esses romances de mangá shoujo, ela acha que isso não é possível por conta dessa aparência dela. Mas a história muda completamente quando o garoto mais popular da escola começa a dar atenção pra ela, e aí isso vai criando uma reviravolta e eu acho que vai ser bastante interessante de acompanhar. Vira meio que uma encenação em anime da Betty a Feia, pra quem conhece. Temos também o Watashi ga Koibito, que é um anime Yuri que vai ter nessa temporada, que, pra quem não sabe aí, ou só tem curiosidade, Yuri basicamente é um relacionamento entre duas garotas, que conta a história da Amaori, que é uma garota que ela só quer deixar o passado pra trás e começar a viver uma vida de ensino médio nova, e aí ela acaba fazendo amizade com a Mai Ozuka, que é uma das garotas mais populares da escola. O problema é que essa Mai acaba se declarando pra ela, pedindo ela em namoro também. E apesar da Renako ter decidido recusar de primeiro momento, o anime vai acompanhando a trama dessas duas ao mesmo tempo que a Mai tenta conquistar a Renako a namorar com ela. E de começo acha que ambas são só amigas, né? E acha que não tem como esse relacionamento dar certo. Vamos ter também o Atari-kun no XX, que conta a história do Naoto, que depois que os pais dele sofreram um acidente, sobrou só ele e a irmã mais nova, e desde então ele tenta dedicar sua vida única e exclusivamente à irmã dele. O problema é que depois que uma inimiga de infância dele acaba aparecendo na escola, as coisas começam a ficar meio esquisitas, principalmente que essa garota já chega nele dando um beijo na boca dele. E isso faz dele mais preocupado ainda com os problemas que podem acontecer a seguir. O próximo também é Mikadona Sanshimai, e conta a história do Yu Ayase, que é um garoto do ensino médio, que depois que a mãe dele acaba morrendo, ele vai morar junto com a família Mikadona. O
problema é que a mãe dele era uma atriz muito renomada no mercado. E isso vai criando uma pressão em cima do protagonista porque ele tá tentando não viver nas sombras da mãe, ao mesmo tempo que ele vai tentando conviver com as irmãs Mikadona, que cada uma delas tem um talento especial. O próximo é Gassen Shoujo, que acompanha a história do Reiji Kusakabe, que é um garoto que trabalha numa loja de jogos arcades, até que certo dia ele conhece uma garota estrangeira que tava com dificuldade de vencer nas máquinas, então ele vai lá dar uma força pra ela. O problema é que depois que isso acontece, a garota estrangeira chama ele de namorado. E aí, mesmo ele tentando resolver um mal entendido, a garota tenta forçar isso mais e mais e diz que vai tentar fazer com que ele se apaixone por ela. O próximo é Kizetsu Yusha, que conta a história do Toto, que é um guerreiro muito forte, muito experiente, só que como ele é muito tímido, ele nunca teve a chance de entrar dentro de um grupo de aventureiros. E aí isso acaba mudando quando 3 garotas se oferecem para entrar no grupo dele, mas o problema é que secretamente o plano de verdade delas é fazer com que ele passe a jogar no Vasco. O próximo anime é Zutaboro Heijou, que basicamente é uma recriação de Cinderela, porque é uma garota que é filha de um barão, só que a família dela acaba maltratando ela demais, então ela nunca pode estar bonita, porque ela tá sempre trabalhando na casa, tá sempre suja e tal. Só que mesmo que ela esteja maltrapida, isso não impediu do Conde Granado querer se apaixonar por ela. O problema é que depois de um mal entendido, o Conde Granado resolve se casar com a irmã dela, que é a Anastácia. Mas depois que a Anastácia acaba morrendo em um acidente, a Marie meio que foi a escolhida para se casar com o Conde Granado de novo. E aí isso dá um início a uma complicada relação onde os dois vão ter que superar esses mal entendidos juntos. O próximo é Kizu Daraki Seijo, que ao que parece vai ser o que é considerado um anime curto, né, com menos de 20 minutos por episódio, que conta a história da Lua, que é uma candidata santa. O problema é que ela tem um poder de cura um pouco diferente, porque para ela conseguir curar as outras pessoas, ela precisa passar essas feridas para ela primeiro para poder se curar. E aí por conta disso, ela sempre sofreu o preconceito dos outros. Até que um dia a pessoa por quem ela era apaixonada acabou se machucando gravemente, e aí coube a ela tentar salvar ele da morte. Até que ela consegue. O problema é que quando ela vai se recuperar das feridas dela, a gente descobre que uma outra pessoa tomou o título dela. E essa pessoa era justamente a melhor amiga dela, que acaba tomando todos os créditos por conta dela ter salvado a vida desse cara. E a história realmente vai acontecendo quando ela recebe uma proposta do segundo príncipe de ficar com ela no final, para que assim ela se torne a vilã da história e aí consiga uma vingança satisfatória. O próximo anime é Kaoru Hana, conta a história do Rintaro Tsumugi, que ele vem de uma escola que tem uma reputação extremamente péssima, e da Kaoru Kuwaguri, que é de uma escola de elite, né, uma escola renomada em todos os lugares, que é basicamente uma escola para meninas de alto prestígio. E aí, apesar das diferenças sociais, ambos acabam desenvolvendo uma amizade e aí com isso vai evoluindo ao mesmo tempo que eles têm que lutar contra esses estereótipos. O próximo é Nine Nine, e conta a história do Kakera e da Miyako ao mesmo tempo que eles tentam investigar uma série de assassinatos sobrenaturais numa cidade chamada Shiromitsugal, onde existem artefatos que acabam dando superpoderes às pessoas. E a história se concentra no desenvolvimento do romance entre esses dois, ao mesmo tempo que eles tentam decifrar quem que tá por trás desses assassinatos. E aí, por último, Futari Campo Solo, que é um anime que eu talvez acho que não seja de romance, mas eu acredito sim que vai ter certo desenvolvimento romântico na trama. E basicamente conta a história do Gen Kinokura, que é um homem de 34 anos que adora acampar. O problema é que ele sempre acampou sozinho, mas isso muda completamente quando ele conhece a Shizuko, que é uma jovem de 20 anos que também adora acampar sozinha. E apesar dessa coincidência de ambos quererem acampar sozinhos, eles percebem que acampar juntos pode ser mais divertido ainda. E aí, por conta de vários encontros que eles tiveram durante esses acampamentos, eles vão desenvolvendo uma bela amizade entre eles e talvez, quem sabe, algum romance futuramente. Bom, gente, as minhas recomendações foram essas. Eu não consegui aprofundar muito, principalmente porque tem muito anime que precisava ser falado, então eu preferi falar de todos eles e manter um vídeo um pouco mais curto. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que isso traga alguma luz na dúvida que vocês têm sobre qual anime começar a assistir. Então, se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. Temos vídeos aqui toda semana falando de recomendações de animes para vocês, fazendo análises. Então, se você gosta do conteúdo aqui no canal, eu peço que compartilhe com os amigos, isso ajuda bastante. E por hoje eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!